Vamos a mais uma questão que nós gravamos aí com uma cidadã de São Paulo. Meu nome é Érica Cristina, eu trabalho como camareira e eu gostaria de fazer uma pergunta referente aos imóveis. Por que que mesmo com tecnologia, agilidade na construção e mesmo sendo construído em lugares longínquos, ainda é inacessível para a maioria da população? Teria como baixar o custo dos imóveis em São Paulo? Paulo. Veja bem, eu disse aqui há algum tempo atrás que nós estamos num processo de inovação tecnológica. Primeiro, eu não diria que o imóvel de interesse social hoje está com custos elevados. Ao contrário, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele foi construído, esse modelo, de tal forma que fossem eliminadas todos os custos supérfluos que existiam em cima de uma casa popular, partindo dos impostos, de custos administrativos, juros reduzidos, cartório, enfim, uma série de custos que vinham incorporando e agregando valor à casa de habitação de interesse social, que não existem mais. Portanto, já houve uma redução bastante importante. O desenvolvimento de novos procedimentos tecnológicos que estão em curso, com processos mais criativos e de escala maior, certamente nos permitirão melhorar estes preços no futuro. Mas isto, como eu disse, é um processo que está em curso e que certamente lá na frente vai apresentar os seus resultados. O vice-governador da Paraíba, Rômulo Gouveia, que é o presidente do comandante do PSD lá no estado, está enviando seus parabéns pela iniciativa aqui do nosso debate e incluindo uma pergunta na sua participação. Ele diz o seguinte: a Paraíba vem enfrentando a mesma realidade nacional do déficit habitacional. Nos últimos anos, estamos trabalhando em parceria com o governo federal para a redução desse problema, lembrando da necessidade de mais projetos. E ele informa que estamos aqui na sede do partido, reunidos e acompanhando esse importante debate. Quem quer responder? Ele está fazendo uma afirmação, né? Eu acho que esse esforço da Paraíba é louvável, né? Eu acho que todos os estados da federação estão trabalhando com muita competência isso agora, porque a habitação entrou na agenda. É importante dizer isso, né? Quer dizer, além de ser um sonho da casa própria do cidadão brasileiro, o tema habitação, ele entrou na agenda do país, né? E isto significa dizer que todos os entes da federação têm que estar preocupados com esse tema, até para ajudar os grandes desafios que esse projeto ele exige. De modo que eu mando um abraço para o Rômulo e fico satisfeito de que o governo da Paraíba, né, esteja fazendo seu esforço no sentido de incrementar e ampliar o projeto Minha Casa Minha Vida e outros programas da área de habitação no seu estado. Pois é, a questão da habitação, nós temos já o resultado da nossa enquete. Vocês vão perceber que a população mais simples tem uma preocupação bem maciça em relação a um problema. Nós tínhamos perguntado como tornar a casa própria acessível. O resultado é o seguinte: 13% dos que participaram acham que é preciso ter mais crédito. 32% acham que o problema está em conseguir um preço menor para os imóveis. E 55% acham que é necessário ter menos burocracia. Você veja, Rondino, como a população é sábia, né? E é verdade, eu acho que, como eu disse também, o ambiente de negócios no Brasil, ele está muito burocratizado ainda. Nós precisamos avançar bastante para desobstruir os caminhos que levam à produção, à produtividade, ao melhor desempenho, mais agilidade, né? Todo mundo sente no dia a dia as dificuldades que nós temos no desenvolvimento dos nossos produtos, né? Há um esforço muito grande do governo nesse sentido. Existe uma secretaria especial do governo que está cuidando da questão da burocracia. Nós mesmos do setor habitacional estamos trabalhando junto com essa secretaria no sentido de criar um projeto que vá na direção de desobstruir esses caminhos. A nossa expectativa é que em breve a gente possa conseguir obter esses resultados e facilitar a vida de todo mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, a burocracia ainda é um problema sério no nosso país.
Oi, eu acho que um ponto importante dessa burocracia não está propriamente dentro do crédito imobiliário, mas está nos cartórios. No processo como um todo. Quando você pega a aprovação de projeto em prefeitura e que você pega a legalização desses projetos junto aos cartórios, você enfrenta uma burocracia muito grande e que, infelizmente, não se tem como vencer a burocracia criada pelo sistema cartorário desse país. Não há recurso possível para você vencer essa burocracia e que é muito grande e que penaliza muito o adquirente das unidades e do financiamento. É verdade, esse é um dos problemas sérios da burocracia. Olha, nós temos já os ganhadores no sorteio de hoje do nosso livro Em Busca da Melhor Cidade. Vamos a eles. Fernando Albuquerque, de Fortaleza, o Aparecido, de Carapicuíba, aqui no estado de São Paulo, e o Bruno Petrucci, também aqui da cidade de São Paulo. Nós vamos, então, chegou a hora das nossas considerações finais. Eu quero lembrar que eu disse que, no final, eu perguntaria para os nossos especialistas aqui na mesa, faria a mesma pergunta. O que é que o programa do PSD deve propor ou conter para melhorar a habitação popular no Brasil? Vamos começar pela Henriqueta? Se me deixar, agora eu vou falar mais 1 hora aqui. Eu acho que um programa de habitação de interesse social, ele tem que começar por ter um conceito em que você vê a habitação como uma parte da cidade e o morador dessa habitação como um cidadão. Então, ele tem que ser atendido não só com as 4 paredes, com os 2 quartos, a sala, a cozinha e o banheiro, mas com todo o conforto e com toda a infraestrutura da cidade. Então, para a gente chegar a esse conceito, a gente passa pela terra urbanizada, a gente passa pela infraestrutura, a gente passa pelos serviços públicos. Então, são um conjunto de ações que têm que ser tomadas e organizadas e articuladas que darão ao programa o impulso que ele não tem hoje, porque ele é visto como uma coisa isolada. Minha casa, minha vida, você vê casa, sabe? Então, acho que se a gente tiver uma mudança de conceito, o programa será inovador, será socialmente muito mais justo e muito mais competente na recuperação dessa população e a utilização de recurso público terá efetivamente um resultado melhor. Celso Petrucci, o que o PSD deveria propor para melhorar a habitação no Brasil? Eu acho que uma grande contribuição que o partido poderia dar é nesse debate da questão da terra. A terra é um dos principais insumos para a gente poder desenvolver a habitação de interesse social, para a gente poder continuar alimentando esse sonho da casa própria. O Ricardo chegou a falar da questão da urbanização, quer dizer, as nossas cidades nos últimos anos se urbanizaram muito, as populações pelo mundo, e o Brasil não é diferente, está cada vez mais urbana. E esta ocupação urbana, ela foi muito, ela aconteceu de uma forma muito rápida e muito difusa, vamos chamar assim. Eu acho que um bom tema para o PSD debater aí, levar para o debate para os seus membros e principalmente para a sociedade, é a questão de como você dar acesso à terra nos programas de habitação de interesse social. A questão que a Henriqueta colocou é perfeita, quer dizer, não adianta nós continuarmos como fizemos no passado, nos anos 80, fazendo um monte de habitação lá na Zona Leste e tendo um monte de emprego aqui no centro da cidade, né? O que a gente faz, eu estou dando um exemplo aqui de São Paulo, que é bem isso que acontece. O que a gente faz é ter milhões e milhões de pessoas viajando, indo e voltando todo dia da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Então, acho que a questão de mobilidade e a questão da terra, ela é uma questão que pode ser, vamos dizer, um tema muito bom para o partido debater e para o partido colocar nas suas prioridades políticas aí para os próximos anos. Obrigado, Celso. Ricardo? Bom, além do recurso que é muito necessário na habitação, foi bastante debatido aqui, eu acho que tem uma questão
que a gente precisa começar a incorporar na cultura do Brasil, porque a habitação ela é uma atividade de longo prazo, a gente não consegue produzir habitação da noite para o dia. Então, é muito importante, como os governos eles têm só 4 anos, né, ou a maioria tem 4 anos, não existe política habitacional que consiga se iniciar e terminar numa gestão. Então, por exemplo, se eu estou desapropriando um terreno, depois vou aprovar um projeto, vou licitar uma obra, vou fazer a construção, então, se esse processo como um todo levar 4 anos, significa que a partir do 2º ano de governo, eu não vou ter mais interesse em fazer nada, porque eu não vou terminar na gestão. Então, não existe comemorar quando entrega a chave somente. A gente precisa comemorar cada dia do processo, e isso é muito importante que a gente tenha mecanismos de agência no Brasil e não tão dependentes de uma gestão específica de governo. Acho que foi bastante falado aqui também, nós precisamos de várias coisas, né? Além do dinheiro, nós precisamos de terreno. Então, uma sugestão prática, a gente precisa rever urgentemente a lei de desapropriação, que é uma lei hoje muito morosa para poder justamente fazer essa política fundiária. E, da mesma forma, eu acho que a gente precisa rever, já tem sido revisto, avançou bastante, mas acho que a questão da regularização fundiária também precisa ser atacada, porque hoje tudo isso que nós temos, especialmente nas favelas, de habitação informal, se isto for regularizado de alguma forma, isso vai diminuir, contribuir para a diminuição do déficit na medida que você vai poder comercializar isso daí. Outra questão importante, né, da incapacidade dos governos sozinhos de produzir habitação de interesse social pode ser resolvido com as PPPs. A gente não tem muitas iniciativas no Brasil, mas já está começando, e acho que as PPPs podem juntar a força da economia privada com o poder dos governos e, dando as mãos, poder produzir isso de forma maior quantidade. E, por fim, uma coisa que não foi falada aqui hoje, mas é muito importante, nós também precisamos ter mecanismos para fazer a gestão do pós-ocupação na baixa renda, porque as famílias que vão morar em conjuntos habitacionais, em prédios verticais, elas não necessariamente têm a cultura e têm capacidade de per si de fazer essa gestão do condomínio. Então, nós precisamos começar a valorizar esse tipo de trabalho para poder também não jogar fora todo o investimento que é feito no prédio em si, com a degradação ao longo do tempo desses condomínios. Então, eu acho que são questões que precisam ser valorizadas pela população, pelas mídias, pelos agentes públicos, para que os governos se sintam interessados em investir também nesses quesitos. Obrigado, Ricardo. Você falou em acelerar os processos de desapropriação, como proposta do PSD, regularização fundiária, utilização de PPPs e melhor gestão da pós-ocupação com baixa renda. Paulo, você, que sugestão você dá para o PSD? Bom, a Henriqueta, o Celso e o Ricardo já abordaram aí os temas principais. Eu acho que esses temas são fundamentais se a gente quiser realmente avançar nessas questões da habitação. Eu diria o seguinte, além desses temas, da terra urbanizada, que é fundamental, da questão da legalização fundiária, que é fundamental, da questão do ambiente de negócios, que é fundamental, está aí a pesquisa que nós fizemos com relação à burocracia, eu diria que nós temos que pensar um conceito novo de habitação, na evolução que está acontecendo. E que conceito novo é esse, né? O conceito novo é esse. Hoje a tendência é de construção de conjuntos cada vez maiores. Essa questão da distância, que cada vez é maior entre o centro urbano para os conjuntos, é uma realidade. Então, nós temos que trabalhar um conceito novo, de estimular, inclusive, o microempreendedorismo dentro desses conjuntos habitacionais. E existe uma série de formas para isto, de levar, né, para dentro destas áreas o microempreendedor. Hoje nós temos programas muito fortes para isso. E aí nós estaríamos ajudando muito
na solução dessa questão da mobilidade e do estímulo das pessoas para o trabalho. Eu acho que nós estamos evoluindo muito bem. Eu sou otimista, eu acho que o sonho da casa própria nunca esteve tão próximo da população como está hoje, né? Eu acho que nós temos, como partido, de incorporar isso ao nosso projeto, ao nosso programa dentro do PSD e colaborar para que esse projeto seja cada vez mais ágil, mais competente e mais sustentável, porque esta é uma questão que hoje não pode estar afastada de nenhum tipo de empreendimento, muito menos nesta área habitacional que a gente está trabalhando. Para completar, as observações finais do diretor do Espaço Democrático, Rubens Figueiredo. Rubens. Bom, eu gostaria de pontuar aqui alguns aspectos desse debate, Rondino, Paulo, Ricardo, Celso e Henriqueta, tem muito a ver com aquilo que o PSD e o Espaço Democrático entendem como diretrizes, princípios do partido. Primeiro, o poder público atuando com vigor na área social. Depois, promover uma lipoaspiração da burocracia. Nós chegamos ao ponto aqui de mais ou menos achar que 30 procedimentos é razoável, né? Esse é o grau de cultura que a burocracia... Comparado com os 240. Que impregna o brasileiro de uma maneira geral e as atividades produtivas. Depois a parceria com a iniciativa privada e a possibilidade de PPPs, nós fizemos aqui até um debate sobre isso. Depois uma melhor articulação federativa, o tema do federalismo é um tema muito caro aqui na nossa fundação. E ênfase nas micro e pequenas empresas. Isso aponta que nós devemos estar no caminho certo. Perfeito. Obrigado, Rubens. O nosso agradecimento final ao pessoal que se reuniu em Goiânia, em João Pessoa, em Salvador, em Fortaleza, Natal e São Paulo para participar aqui do debate. Se reuniram lá grandes grupos e também aqueles que individualmente ficaram diante de seus computadores assistindo aqui via internet o nosso debate. Agradeço aqui aos nossos debatedores. Eu vou citar novamente Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Obrigado, Paulo. Presidente do nosso Diretório Estadual em Minas Gerais. Perfeito, o nosso obrigado. Ricardo Pereira Leite, ex-secretário municipal de Habitação de São Paulo, ex-presidente da Coab de São Paulo. Obrigado, Ricardo. Obrigado também ao Celso Luiz Petrucci, economista-chefe do Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis de São Paulo, o Secov. E também a arquiteta Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves, que é representante da CEBIC, lá no Conselho Nacional das Cidades, e no Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTF. Ela foi assessora do Programa Mineiro, lembrando aqui, de habitação de interesse social. A todos vocês, muito obrigado. Obrigado, Rubens. A todos os militantes e simpatizantes do PSD que se reuniram em grupos para acompanhar o debate e as pessoas que nos acompanham individualmente em todo o Brasil. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até o nosso próximo debate.